TV Câmara, Campinas. Pois é, boa tarde para você que está acompanhando a TV Câmara Campinas. Falamos ao vivo nesse momento aqui do plenarinho, onde a Comissão de Saúde vai realizar um debate para saber como a rede municipal aqui da cidade de Campinas está preparada para a prevenção e também o atendimento do coronavírus e da dengue. A comissão é presidida pelo vereador Pedro Tourinho, do PT. Portanto, fique conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Bem, boa tarde a todos e a todas, boa tarde a quem nos assiste pela TV Câmara. Quero agradecer já aqui os presentes. Eu sou o vereador Pedro Tourinho, presidente da Comissão de Política Social e Saúde. E hoje, nessa nossa primeira reunião do ano, nós convidamos a Rede Mário Gatti e a Prefeitura Municipal de Campinas para tratar de vários temas, né, dois dos quais são temas da mais alta relevância no momento presente, por se tratarem de duas doenças infecciosas, aí, ou duas doenças transmissíveis, digamos, né, que causarão um impacto muito grande na cidade, ou tem potencial para causar nesse ano de 2020, né, a dengue e o 2019 nCoV, né, que parece que ganhou o nome ontem, né, pelo que eu vi. Hoje o nome, né? Ganhou o nome hoje, eu li hoje também. Ele ganhou um nome agora, eu até esqueci como é que é, acho que é... Como é que é? Covid-19, isso. Né, Covid-19, que é basicamente o coronavírus, esse novo coronavírus que surgiu em dezembro na província de Hubei, na cidade de Wuhan, na China, e que se espalhou, né, já para muitos países do mundo. Nós temos aí já uma contagem de fatalidades superando 1.000 óbitos desde o início da infecção. Então é uma situação muito preocupante, né? A gente ainda não tem casos confirmados aqui no Brasil. Os casos suspeitos na cidade de Paulínia, nossa vizinha aqui, acabaram sendo descartados, felizmente, mas de qualquer maneira a gente tem a expectativa de que esse vírus vai circular aqui no Brasil, e quando isso acontecer, a gente provavelmente vai ter aí um quadro de doença respiratória, viral, né, parecido com os quadros provocados pelo vírus influenza, porém, ao que tudo indica, com uma mortalidade maior, com perfil de casos graves um pouco diferente dos casos que já vou convidar aqui o Dr. Marcos Almeida, representando a Rede Mário Gatti, para já tomar assento aqui ao meu lado. Por favor, pode sentar. O Dr. Marcos Almeida, que acaba de sentar aqui ao meu lado, ele é diretor técnico da Rede Mário Gatti. Quero agradecer ao senhor por estar presente aqui nesse serviço conosco, nessa reunião. Como? Agradecemos o convite. Perfeito. Né, então, esses são os dois temas que a gente pretende tratar, o coronavírus e a dengue, né, que são ações que podem ter um desfecho, vamos dizer, do ponto de vista de saúde pública muito diferente, a depender do tipo de ação que for organizada e construída pelo poder público municipal. Para além disso, nós temos outros itens na pauta, né? Tem um item que tinha sido colocado, que era o acesso dos pacientes com câncer e a quimioterapia e radioterapia no Sistema Único de Saúde em Campinas. A gente teria aqui algumas pessoas que estavam na fila, que estavam vivenciando essa situação, mas essa pauta fica em suspenso porque essas pessoas solicitaram o adiamento dessa pauta, né? A gente já tem tratado essa questão por meio de requerimentos e pretende colocar essa questão em discussão na próxima reunião da Comissão de Saúde. Temos também a discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Gilberto Vermelho, favorável ao projeto de lei 170/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade que hospitais e centros de saúde similares, públicos e privados, comuniquem à Secretaria Municipal de Saúde casos de vitimados por fogos de artifício no município de Campinas. Esse projeto, caso a gente constitua quórum aqui com os demais vereadores, vai ser apreciado hoje e deliberado. Se não, a gente também vai julgar isso para a próxima reunião. E, por fim, né, é importante ter aqui a presença do senhor Marcos Almeida, feito eu disse, diretor técnico da Rede Mário Gatti, porque houve aqui a inclusão de um novo tema a ser discutido aqui pela comissão, que é a situação que foi trazida ontem, né, numa reportagem pelo site A Cidade On, Campinas, né, que foi o fato de que a denúncia, né, que surgiu de que a coordenadora do SAMU, do Serviço né, de Atendimento Móvel de Urgência da cidade de Campinas, estaria realizando atividades
profissionais em hospital privado, concomitantemente com o seu horário de trabalho na rede pública de Campinas. A gente entendeu isso uma situação gravíssima, inadmissível. Ontem nós protocolamos um pedido de convocação do diretor da Rede Mário Gatti, Marcos Pimenta, para que ele viesse aqui esclarecer para nós a situação. Ele, a Rede Mário Gatti se comprometeu a estar presente nessa reunião aqui hoje, dado que já havia um convite para que a gente tivesse o debate sobre a questão do coronavírus e da dengue, né? Então, hoje o Marcos Pimenta não pôde vir, mas o Marcos Almeida está aqui presente e vai nos fazer esclarecimentos sobre essa situação, responder às nossas perguntas. Mas, antes de tratar dessa questão, eu quero já agradecer a presença do André Ribas, que é médico do DEVIS, do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, e pedir para o André, então, para fazer a sua apresentação e nos explicar quais são as medidas que a Secretaria Municipal de Saúde adotou para a questão da dengue e do coronavírus. Em seguida, eu passo para o Dr. Marcos Almeida para tratar do mesmo tema, e aí, posteriormente, a gente trata da questão do SAMU, ok? A filmadora... Desculpa aqui. Onde filma aqui? Aquela lá. Ah, tá. Desculpa. Não estou muito habituado. Primeiro, queria agradecer a oportunidade, agradecer ao vereador Pedro Torinho pelo convite. Disse que é um grande prazer vir aqui na Câmara dos Vereadores atualizar a situação tanto do coronavírus como do dengue no município, né? Dizer que isso é um dever do Legislativo, né? Ou seja, exigir prestação de contas por parte da Secretaria e dizer que por parte da Secretaria sempre vai ser um grande prazer estar aqui. Bom, eu vou iniciar fazendo uma apresentação sobre a situação epidemiológica da dengue e depois eu vou falar sobre a situação do coronavírus. Então, primeiro, queria mostrar a situação epidemiológica da dengue. Estou abrindo aqui o arquivo com os dados atualizados até o dia de ontem, tá? Em que nós temos a situação epidemiológica bem descrita. Bom, no momento, né, na situação atual, temos 110 casos confirmados, temos ainda 498 que estão em investigação. Na região leste da cidade, temos 22 casos, e na região noroeste são 16 casos. Então, o número de casos por unidade ainda é bem pequeno, mas isso não conforta muito a gente em razão de alguns parâmetros que eu vou colocar em seguida. Temos 28 casos na região norte, né? Chama atenção aqui bastante Barão Geraldo, não é, que é uma região que tem uma dificuldade muito grande de trabalho em razão das moradias estudantis serem, a maior parte das vezes, não ocupadas quando a gente vai fazer visita, só chega gente à noite, então tem um trabalho muito difícil a ser realizado lá. Todos os anos tem tido problema de altas transmissões. No Jardim Aurélia, é uma área que a gente está trabalhando bastante também. Na região sudoeste, a região do Tancredo Neves, próximo à Vila União, é uma área que... Melhor, desculpa, no Paraíso de Viracopos, na região noroeste, na região sudoeste, né, o Tancredo Neves, na região do Viracopos, né, esqueci o nome agora, falei e depois acabei esquecendo. No final do Tancredão, no Tancredo Neves, né? Ele fica no Campos Elíseos, um pouco para lá, Paraíso de Viracopos, lembrei.
E na região sul tem uma região próxima ao Figueira e ao IP, onde está tendo transmissão. Quando a gente coloca o mapa em números absolutos, chama atenção aqui a área do Taquaral, né? Porque é uma área que está tendo quantidade absoluta de casos importante, como já falei, na região da cidade universitária e Barão Geraldo como um todo, né? Comparando esse ano, nós temos ainda bem o início, então não tem sentido fazer comparações, né? E quando a gente compara o ano presente com anos anteriores, a gente vê que no primeiro mês do ano, ele ainda não está completo, esse número pode aumentar, deve aumentar, inclusive, porque uma grande parte dos exames ainda não estão prontos, a gente está aguardando encerramento, mas a gente consegue fazer uma avaliação de que esse ano não vai ser um grande número em janeiro especificamente. Mas o que tem preocupado tem sido justamente o fato de que nós temos no primeiro mês de janeiro, 45% dos exames estão positivos, então é uma tendência demonstrando aí que uma proporção grande dos casos suspeitos vão se tornar confirmados, e quando a gente tem uma situação dessa, a gente acende uma luz amarela, não vermelha ainda, porque não é número de casos absoluto e não é uma incidência muito alta, mas a gente acende uma luz amarela. Quando a gente vai ver o número de suspeitos semanais, a gente verifica que ainda estamos dentro do canal endêmico, ou seja, o que a gente considera dentro da normalidade até essa linha amarela, não é? Isso aí é um cálculo que é feito baseado na série histórica. Então a gente faz uma média da série histórica para cada semana epidemiológica em cima de casos suspeitos, tá? Então, independentemente de dar positivo ou não, eles estão sendo contabilizados. Então a gente faz uma média de outros anos para cada semana e coloca um adicional, que é o desvio padrão vezes 2, né? Então, na verdade, o que a gente está fazendo, em outras palavras, é assumindo que alguma variação dentro da normalidade pode existir, então o máximo que a gente admitiria seria essa linha amarela. A gente está quase chegando na linha amarela, ainda não chegou, ou seja, ainda não existe ainda... tecnicamente, a gente não chama de uma situação de epidemia, porque ainda está abaixo da linha amarela, mas a gente acredita que pode ocorrer. Isso é uma situação que está dentro do nosso radar, né? Então, luz amarela nossa está acesa, né? Então, a situação é basicamente essa, e do ponto de vista de organização, nós, desde o segundo semestre do ano passado, estamos trabalhando em parceria com o Departamento de Saúde, que é quem é a área responsável pela assistência aos pacientes, que criou que não criou, na verdade, a gente já sempre teve um plano de contingência. Eles fizeram uma bela de uma reorganizada do plano de contingência e ousaram até um pouco mais em colocar já cada distrito com potenciais locais aonde podem servir caso tenha um aumento no número de casos que as unidades básicas não deem conta. Então é um plano de contingência que eu achei extremamente interessante, não é? Porque eu que trabalho na vigilância já faz bastante tempo, a gente trabalhava muito mais só com cenários de necessidades, mas com área física mantendo a mesma que a gente sempre teve. Então, os cenários que o Departamento de Saúde desenhou já inclui dentro dos cenários áreas que podem ser, inclusive, de outras unidades ou até áreas emprestadas de outros serviços de saúde. Bom, eu acho que, do ponto de vista de capacitação, nós marcamos para a semana que vem, na segunda-feira, vai ter uma capacitação no Salão Vermelho, em 2 períodos, na parte da manhã e na parte da tarde.
Isso porque muitos profissionais não podem num período, acabam podendo no outro, né? E já colocamos à disposição do setor privado que nós fizéssemos capacitação em hospitais, né? E incluindo já o envio de material impresso. O material impresso é um guia de manejo clínico da dengue, é uma coisa bem que a gente já usa há bastante tempo. E, assim, embora exista realmente uma possibilidade de ter um aumento no número de casos nas próximas semanas, eu acho que existe uma organização aí que a gente acha que está suficiente. Bom, sobre o coronavírus, eu tenho uma apresentação aqui também para fazer para vocês, que inclui toda a situação epidemiológica, não é? Essa apresentação foi feita na semana passada na secretaria e a parte do número de dados eu não atualizei porque, na verdade, a cada dia é um número. Então, eu vou mostrar depois a parte, os dados atualizados, tá? Bom, o que a gente sabe é que o coronavírus, só como curiosidade, né, ele chama coronavírus porque ele parece uma coroa quando visto ao microscópio eletrônico. Ele é um vírus que existe, já reconhecido desde a década de 60, e muitos deles já ocorrem entre seres humanos, né? São 4 tipos de vírus diferentes que causam doença humana, tá? São esses aqui, né, que tem cada um seu nome próprio, né, que chama HCOV NL63, quer dizer, esses 4 vírus, conjuntamente, eles são responsáveis todos os anos por cerca de 5 a 20% dos quadros gripais no Brasil. Tá? Isso é dado brasileiro, uma pesquisa foi feita em um hospital de Sentinela de Salvador. Então, esse vírus ele já é muito bem conhecido, ele ocorre entre os humanos. O que acontece é que tem outras espécies de coronavírus que são de animais e que, em algum momento, eles tiveram a condição de infectar humanos. Tá? Isso aconteceu com o SARS, que é de 2003, e com o MERS-CoV, que é um outro coronavírus que deu um surto e continua ocorrendo no Oriente Médio. Bem grave, uma letalidade próxima de 40%. Bom, só como para a gente entender um pouco o cronograma, vocês me desculpem, alguns documentos estão em inglês, porque não foi possível eu traduzir, porque são muitos documentos sempre sendo atualizados, e eu peço desculpas por estar em inglês ainda. O fato é que, no final de dezembro, foi identificado na China um surto de uma doença respiratória de uma etiologia indeterminada. Tá? Só para contextualizar, esse tipo de vigilância ele foi construída na situação do SARS e é mantida até hoje. Então, tem quase 20 anos essa vigilância. Então, o paciente tem uma pneumonia que não encontra nenhum patógeno conhecido, ou seja, não é nenhuma bactéria que a gente já conheça, que eles investigam. Pneumococo, que é a mais comum, influenza, que é um outro vírus que é muito comum, etc. Quando não encontram a etiologia e o paciente não melhora com 4 dias usando o antibiótico, o paciente é considerado uma pneumonia de origem não conhecida. E aí eles fazem uma série de investigações. Foi identificado, então, em dezembro, um conjunto de pacientes nessa vigilância dessa pneumonia e foi feito um questionário para ver se existia alguma coisa em comum entre eles. Identificaram que todos tinham frequentado o mesmo mercado. Então foi possível identificar, mesmo que antes de saber qual que era o patógeno, qual era o agente que estava causando a doença, foi possível identificar aonde estava causando a doença.
Então, final de dezembro já foi fechado aquele mercado, porque perceberam que ali estava o problema. O vírus só foi identificado no último mês de dezembro, né, e foi comunicado imediatamente à organização, último dia de dezembro, desculpa, à Organização Mundial de Saúde. Né? Então, a partir do dia 7 de dezembro, estava dado o alerta, 7 de janeiro, estava dado o alerta com a sequência do DNA, do RNA, desculpa, do vírus, publicado, inclusive, para quem quisesse fazer exames contra ele, tá? Isso aqui é o que eu te falei que eu falei que são os dados antigos, mas enfim, esse é o vírus. Ele tem essas bolinhas em volta que parecem uma coroa, falam que parece uma coroa. Eu não acho muito parecido, parece mais uma tampinha de cerveja, mas aí é uma questão de subjetiva com que a gente mais convive, né? Eu não convivo tanto com coroa. Mas, enfim, esses são os vírus, né? E a pneumonia que eles causam é uma pneumonia bastante importante. A grande questão é que, já no começo, quando começou a identificar o mercado como problema, já tinham alguns casos que não tinham estado no mercado, sugerindo que a transmissão poderia se dar entre humanos. E isso se confirmou. Foi possível identificar na Alemanha uma transmissão de uma chinesa que veio, inclusive no período ela estava sem sintoma respiratório, ela estava só com mal-estar e tudo, e ela transmitiu para as pessoas que estiveram com ela numa reunião, demonstrando aí que é um vírus, tem uma capacidade de transmitir, inclusive no período ainda que o paciente não tem sintomas específicos, tá certo? Inicialmente, o trabalho que foi publicado falou que ela não tinha nenhum sintoma, e depois foram ver direitinho, foi uma falha do pesquisador, que na verdade não tinha conversado com a chinesa, e ela estava tomando paracetamol, então ela estava com mal-estar, não tinha tosse de fato, mas tinha sintomas inespecíficos, não tinha febre, mas estava tomando antitérmico, então perdeu esse parâmetro. Mas de qualquer forma, parece que tem outros casos que também aconteceu a mesma coisa, que são pacientes que transmitem ainda no período que não tem sintoma. Isso dificulta muito o controle da doença. Então, esse aqui é um exemplo de uma família que estava numa cidade e que visitou Wuhan, né? Uma família de Shenzhen, o nome da cidade. E ela foi para Wuhan, e de uma família de 6 pessoas, tá certo? 4 desenvolveram sintomas, demonstrando que a taxa de ataque desse vírus é extremamente alta. Um deles teve exame positivo, mas não tinha sintoma. Então, esse paciente que não teve sintoma, ninguém garante que ele transmita, mas ele tinha o vírus. Então, pode ser também que ele transmita sem ter sintomas. Bom, aqui são dados específicos sobre a gravidade de cada um dos casos. Acho que não convém a gente discutir muito sobre isso. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é em relação a esse aspecto, que é a taxa de letalidade. Comparando com o MERS-CoV, cuja taxa de mortalidade de pacientes infectados era de 37%, e com o SARS, que era de 10%, que ficou no final como 10%, o MERS-CoV pode ser considerado pouco patogênico, porque ele tem uma letalidade aí de 2,9%. Né? Necessidade de ventilação mecânica, né, que é quando o paciente fica entubado com oxigênio, foi de 10%, coisa que o MERS-CoV é 80%, e o SARS é de 14% a 20%. Então, esses aspectos seriam aspectos positivos para ele. Só que se a gente está transmitindo já numa intensidade tão grande e numa área tão grande, né, quanto toda a província de Hubei, que é uma província que tem 45 milhões de pessoas, e mesmo assim, mesmo as contingências tomadas pelo governo da China, que foram isolar aquela cidade e tudo mais, não foram suficientes e passou a ter casos em outras localidades, existe uma probabilidade que não é pequena de que esse vírus passe a se transmitir fora da China. Coisa que não aconteceu nem com o SARS e nem com o MERS-CoV. Não teve transmissão do SARS no Canadá, teve, hospitalar. Tá certo? É bem diferente. Se a gente tem a transmissão de um caso que foi para o Canadá e transmitiu no hospital,
é uma coisa muito mais fácil de ser controlada. Agora, quando a gente está transmitindo nas populações, nas comunidades, isso é um nível de complicação extremamente diferente, né? Então, o medo é que se comece a transmitir fora dos ambientes hospitalares nos outros países. Se isso acontecer, é uma situação bem, bem complexa. Já teve um surto na França, que foi de um médico, inclusive médico, mas ele não estava trabalhando como médico, não. Ele foi a passeio, foi num evento, na verdade, na China, e aí foi a passeio para a França e transmitiu numa estação de esqui, né? Só esse paciente transmitiu para 8 pessoas já diagnosticadas, inclusive 2 que estão já na Inglaterra, porque ele era inglês. Mas ele, propriamente dito, que também estava... Então, demonstrando a capacidade que algumas pessoas têm de transmitir esse vírus. Então, assim, é uma situação extremamente séria, porque se essa transmissão se difundir, passa a ser uma preocupação muito maior. Um outro detalhe aqui é que, assim, quando as medidas... Aqui são curvas comparando, né, os pacientes com SARS, essa linha azul, e aqui a linha comparando os pacientes com esse Covid-19, que chama agora. Até ontem ele tinha o apelido de novo coronavírus. Agora é o nome oficial Covid-19. Então, o que aconteceu? Você pode verificar que a curva de aumento da epidemia ela é persistente e não termina. Coisa que, quando começou a aumentar o SARS, as medidas de contingência foram conseguindo controlar. Então, aos poucos, o número de casos foi sendo controlado. Então, fazendo com que a gente possa imaginar que está muito difícil, da mesma China que um dia conseguiu controlar o SARS, controlar o atual MERS-CoV. Isso são vários motivos. Primeiro, MERS-CoV não, desculpa, o atual coronavírus. Isso pode ser vários motivos. Primeiro, essa questão dele transmitir em período assintomático. Segundo, o fato de não ser tão grave. Por incrível que pareça, se o patógeno é muito, muito grave, a maior parte dos casos o paciente tem formas graves, o paciente procura rapidamente o hospital e é internado. Então, é mais fácil controlar. Pacientes que têm uma grande proporção de pacientes que têm sintomas mais brandos, a chance do patógeno, a chance do vírus se espalhar na população é maior. Então, esses dois fatores parecem estar contribuindo. E um terceiro fator, que aí é difícil a gente mensurar, que é que a China de 2003, 2002, era uma outra China, né? Já faz 18 anos. A China ela tem crescido a números acima de 5%, de 5% a 12% nesses últimos 20 anos. Fazendo com que as relações internacionais da China sejam muito maiores atualmente. E também mesmo as relações internas dentro da China. É um país muito mais bem interligado. Então isso também pode estar contribuindo para a dificuldade no controle, embora isso aí seja uma coisa ainda não totalmente avaliada. Bom, aqui são as comparações com outros patógenos, mas eu acho que tudo isso é muito precoce ainda. O que eu queria mostrar para vocês é este gráfico aqui, que eu acho que é bem interessante. Peço mais uma vez a desculpa de estar em inglês, inclusive isso aqui não seria nem possível traduzir, porque ele é uma fotografia. Então, na verdade, a questão aqui é demonstrar o quê? Que sem nenhuma intervenção, a epidemia ela acontece um pico muito alto, tá certo? Então, ainda que nós não tenhamos vacina e nem outra forma de proteção específica contra o vírus, existem medidas que podem ser tomadas, que podem e devem ser tomadas para retardar a evolução da transmissão. Mesmo que a gente não consiga evitar a introdução no país, você retardar ao máximo essa introdução de um lado, e mesmo depois de introduzido, atrasar a difusão dele, a gente tem ganhos. E quais que são esses ganhos? Você tem uma curva mais baixa. Só de ter uma curva mais baixa, o que acontece? No período mais crítico, você vai ter menor demanda por leito hospitalar. Menor demanda por serviço de saúde. Então, só da curva ficar mais baixa, a gente consegue diminuir a demanda compactada no mesmo momento. Segundo, a gente ganha tempo para aprender um pouco melhor como que esse vírus se comporta. Quais são as medidas que a gente pode tomar
para evitar a gravidade, ou seja, são medidas terapêuticas que podem ser aprimoradas. Segundo, a possibilidade de ter um remédio específico, né? Ou seja, ter um antiviral para ele. Embora isso seja muito ambicioso, ainda pode ter uma vacina que pronta em alguns meses. Então, adiar ao máximo a introdução é um ganho e atrasar a disseminação do vírus também é outro ganho, tá? Aqui é um exemplo que é feito em cima de dados brasileiros, tá? Mostrando que você conseguir diminuir um pouco a taxa de transmissão, a gente tem um efeito que diminuiria de um pico que seria em 60 dias para um pico que a gente teria em 110 dias, 210 dias, ou seja, 7 meses, 5 meses, 4 meses depois, né? De 2 meses para 7, dá 5 meses depois, né? A gente ganharia 5 meses no pico e ganharia também no tamanho do pico, ganhando aí uma menor sobrecarga sobre o serviço de saúde, tá? Aqui são estimativas chinesas, enfim, isso aqui eu acho que não tem tanta importância. O que a gente tem recomendado do ponto de vista de evitar a introdução e de retardar a disseminação caso ela ocorra, é sugerir, né, que todo mundo que teve na China, ou hoje a China, mas pode ser em outra área com transmissão, que fique afastado do contato. Seria como uma quarentena voluntária. Nós não temos obrigatoriedade de quarentena para quem veio da China, mas a gente sugere fortemente que ele se afaste voluntariamente e faça trabalhos em casa. Se tiver que sair, que use máscara. E pacientes que são suspeitos, esses sim são obrigatoriamente isolados para que não tenham contato com ninguém. A gente já teve casos suspeitos em Campinas, né, que foram investigados, inclusive já vieram negativos, e a gente conseguiu fazer esse isolamento dos casos. Tá? Bom, uma outra coisa são as definições de caso, né? Hoje, um suspeito de coronavírus é quem teve na China, tá certo? E nos próximos 14 dias depois do retorno, apresentou tosse e febre, tá? Então, assim, isso é importante para tranquilizar todos que estão ouvindo, que na verdade a gente não tem transmissão no Brasil e não tem confirmação de transmissão na comunidade em nenhum outro país. Os mapas que têm sido apresentados pela Organização Mundial de Saúde são aonde tem pessoas que tiveram infecção, é bem diferente. Por quê? Você tem uma pessoa que teve infecção e está nos Estados Unidos, é diferente da transmissão ter sido nos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem vários casos nos Estados Unidos, mas todos ou que tiveram na China ou tiveram contato com alguém que veio doente da China. Então, não é uma transmissão comunitária, não é uma transmissão entre a população americana. Isso deixa a gente bem mais tranquilo. Isso também acontece em vários países da Europa e etc. Uma situação 2, que é considerado como suspeito, é o paciente que tem febre e sintoma e teve contato com o suspeito. Tá certo? Ou seja, se ele teve inclusive o caso de Campinas, que a gente investigou, não era quem tinha estado na China, quem tinha atendido o paciente que era de Paulínia. Então, na verdade, estava mantendo a cadeia de transmissão. Possivelmente não era o coronavírus, mas confirmamos que era influenza B. O terceiro caso é quando é o caso confirmado. Isso aqui acho que já não precisa entrar em tanto detalhe, porque a gente não tem nenhum caso confirmado. Mas se tiver alguém que teve contato com um caso confirmado, ele pode ter ou febre ou sintoma respiratório. Não precisa ter os dois juntos. Bastou ter ou febre ou sintoma respiratório, que ele já é suspeito, tá? E para quem ainda não tá, que ainda tem alguma dúvida, é importante deixar claro que o principal sintoma do coronavírus é febre e tosse, não é tanto coriza, tá? Isso é uma coisa que só 5 a 10% dos pacientes com coronavírus vão ter coriza. Isso ajuda muito porque é muito mais comum a gente ter resfriado do que ter tosse, né? Então, as pessoas às vezes têm uma gripe, um quadro gripal, predomina a coriza do que a tosse. Então, se predominar só a coriza sem tosse, a probabilidade de ser alguma outra doença mais grave, mesmo que tenha tido em contato com alguém sintomático, é bem mais baixa. Bom,
Dito isso, as ações que vão ser. A definição de caso é confirmação laboratorial depois, né? A transmissão hoje é só a China, ainda não foi modificado isso, né? O fluxo que a gente tem recomendado é via telefônica, tá? Aqui não está o telefone, mas é o telefone da vigilância, que todo serviço de saúde tem, todos os profissionais que trabalham em emergência têm. E, e através do contato a gente vai confirmar ou não se aquele caso vai ser investigado, tá certo? O período de incubação médio em torno de 5 dias, mas o Ministério assume que até o 16º dia pode desenvolver sintomas, tá? Que é uma curva do período de incubação. E o diagnóstico é laboratorial, né? O diagnóstico laboratorial é feito através pegar a secreção nasal, né? E do nariz, né? E da garganta e fazer um exame chamado PCR. O tratamento ainda hoje é de suporte, não tem tratamento específico, então a gente vai dar sintomáticos e oferecer suporte respiratório. Se o paciente tiver dificuldade para respirar, vai ter que pôr no oxigênio, etc. E por enquanto é isso. As medidas de precaução não são diferentes do que já se faz para a influenza, ou seja, a gripe sazonal nossa, a gente tem as mesmas medidas de controle, ou seja, é máscara cirúrgica para quem atende e máscara cirúrgica para quem está doente. Para quê? Para que ele não transmita para ninguém. Isso é para quem está em ambiente hospitalar. Na rua, a gente não está recomendando que ninguém use máscara. Primeiro, porque não está transmitindo. Segundo, que a eficácia disso é muito questionável. Mas a gente recomenda, sim, que alguém que estiver vindo da China use máscara. Para quê? Para não transmitir, não para não ser infectado. Tá? Então, é uma recomendação que a gente tem feito de utilização da máscara cirúrgica para quem veio da China. Bom, as outras medidas são não colocar a mão na face, né? A gente fala boca, olho e nariz, mas não é só o olho, né? Colocar aqui em volta do olho já é suficiente para daqui a pouco o vírus poder entrar em contato com a mucosa. Então, na verdade, na face, né? Eles colocam até um T, assim, né? Que é entre os olhos, o nariz e a boca. Evitar tocar nessa área quando estiver em lugar público. Se for tocar nessa área, antes de tocar, lavar as mãos. Essas são recomendações que são válidas para todo ano, mas no momento em que tiver transmissão do coronavírus, isso tem que ser muito intensificado, porque a gente vai se tratar de uma situação bem mais complicada. Do restante é higiene, né, rotina, né, que é tossir e espirrar, né, com proteção de um lenço ou, né, no cotovelo, assim, para não sujar a mão. No ambiente hospitalar, a gente já falou quais são as medidas, mas só para reforçar que não são diferentes do que a gente já faz para a influenza e que faz para meningite. Tá? Então, não é um cuidado diferente. Então, todos os hospitais do município de Campinas, por lei, têm condições de atender esse paciente, porque já são as medidas de rotina de prevenção. O mesmo em relação ao transporte. Houve até um momento em que houve um certo receio, porque acreditava-se que precisaria ter um cuidado um pouco maior, acho que talvez, né, o Marcos vai comentar sobre isso, mas na verdade não é. O transporte é feito numa ambulância da mesma forma como se transportaria um paciente com meningite, que é uma coisa de rotina, né? E na atenção primária a prevenção também é a mesma. A única diferença é que a gente não vai colher material na atenção primária, uma vez que precisa, para colher material, aí sim é uma máscara diferenciada que chama N95. Do restante, a desinfecção das superfícies é a mesma, as medidas de higiene são as mesmas, não sendo diferente do que a gente já faz para outras doenças. Tá? Aqui é a coleta da amostra, isso aqui é mais para só como ilustração para ver como colher a amostra, condicionamento, isso aqui é mais para quem trabalha no serviço de saúde. Tem esse boletim do Ministério, e esse boletim é o que está norteando todas as ações. Eles estão muito alinhados com o que tem sido feito em outros países e recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Agora, um pouco sobre a situação global, eu vou chamar a atenção para o que eu acho que é o mais importante aqui, tá? Primeiro, o número grande de óbitos, né? São 1.000 óbitos até o momento. Considerando o total de casos, parece que fica em torno aí de uns 2%, mas
tem que olhar com cuidado. Na verdade, a gente não sabe o tamanho total de casos verdadeiro. É mais fácil a gente saber quem morreu porque é um desfecho que acaba sendo investigado do que todos os casos de coronavírus. Imagina que tenha formas brandas que o paciente não chega a procurar o serviço de saúde. Então pode ser que tenha maior número de casos e o mesmo número de mortes. Então pode ser que a gravidade da doença não seja tão grande. Isso seria bom do ponto de vista de a proporção de óbitos para cada quantidade de casos ser menor. Deu para entender? Pode ser que esse 40 mil não seja só 40 mil, tenha 100, 200 mil. E aí, 1.000 mortos para 200 mil afetados se torna uma coisa bem menos grave. Então isso a gente não sabe e também não tem como saber agora, porque se for realmente 2 a 3%, é muito grave, é muita coisa. Para ter uma comparação, a influenza sazonal é 0,01%. É muito baixa. Então, assim, 3% é uma coisa que é muito alta. Então, a gente está falando aqui de uma doença que é muito mais letal. Então, a gente não tem como afirmar qual que é hoje a proporção de casos graves que vão para óbito, em razão de... Não é também problema que a China está escondendo informação e nem que a OMS é incompetente. É que não dá para se saber. Isso é um problema de qualquer crise de situação de início de uma epidemia dessa, a gente não consegue ter estimativa do tamanho real do número de casos. Mas agora, então, dito isso, eu vou chamar atenção para um outro aspecto que me deixou bastante preocupado, que é a questão de Singapura. Singapura tem 23 casos, é o lugar com maior número de casos fora da China. E por que eu estou falando de Singapura? Porque alguns pacientes de Singapura não tiveram na China e alguns pacientes de Singapura não tiveram contato com quem foi para a China. Isso não é bom. Isso pode ser um sinal... Ai, eu estou mostrando aqui, mas não está aparecendo lá, gente. Desculpa. É que eu... Estava aparecendo o outro... É aqui, ó. Esses casos de Singapura são os primeiros casos que a gente tem informação de que não teve contato com alguém que tenha vindo e nem sabe quem veio que teve contato. São os primeiros casos que são totalmente sem relação com a China, né? Então isso preocupa. Porque Singapura está do outro lado do mundo, mas é um lugar que tem um porto gigante e tem um terminal de cargas animal. E aeroporto, né? Aeroporto. É um hub que faz a conexão de vários voos que vão para várias regiões da Ásia e também de navios. Né? Tem estaleiros muito grandes lá. Então, embora para nós não tenha tanta importância econômica, para a região lá, ela tem uma importância estratégica. Isso faz com que, se começar a ter transmissão realmente na comunidade em Singapura, pode ser que lá seja o início do maior problema, porque a China já está praticamente isolada. Então, assim, é o que que devemos monitorar para ver como é que vai ser a situação em Singapura, tá? Agora, restante, quanto aos números, ter 40 mil agora, daqui a pouco ter um pouco mais, eu acho que isso aí é uma questão que a gente vai ter que analisar com mais calma, ver o tamanho do problema. Mas, por enquanto, a maior preocupação que eu acho que a gente tem que ter é tentar evitar a introdução no nosso meio. Eu acho que é isso, eu acho que, assim, do ponto de vista das ações que ainda são para contenção, já tivemos reunião com todos os serviços de saúde do município, hospitalares e públicos e privados, né? Pronto atendimentos públicos e privados e hospitais públicos e privados. Tivemos reunião com as empresas que têm filial na China, das que a gente conhecia, na verdade, eram as matrizes chinesas, né? As empresas chinesas que tinham filial em Campinas, eu falei invertido. As empresas chinesas que tinham filiais em Campinas, a gente fez contato através da Câmara do Comércio China-Brasil. Então, todas as empresas foram conectadas e vi até algumas que acabaram se convidando, porque tem muito profissional que vai para a China e acabaram participando também da reunião. Então, essa recomendação de fazer isolamento de todos os profissionais que tenham estado na China
algumas já tinham até se adiantado e fazendo isso espontaneamente. Então, eu acho que o problema do turismo profissional, que é o fluxo de pessoas que vai a trabalho, eu acho que é menos complicado. Agora a gente vai ficar com o turismo individual, que aí é muito mais difícil a gente conseguir resgatar. Vai ter que ser através da vigilância de rotina. Muito obrigado. Bem, André, quero agradecer muito aí pela apresentação. Sempre, né? Você sempre comparece aqui quando a gente chama e tudo. Obrigado pela disponibilidade. Antes de eu passar para o doutor Marcos, queria só tirar algumas dúvidas contigo. Primeiro, sobre a dengue, né? A gente tem ouvido dos colegas e tudo mais que houve, no ano passado, a transmissão continuada, não teve interrupção do ciclo de transmissão, exatamente, do ciclo. E que isso nos indicaria o potencial para que esse ano a gente tivesse uma epidemia particularmente intensa. Eu vi que os números até o momento não corroboram essa hipótese, mas também não descarta, evidentemente, até porque ano passado a curva começou mansinha e de repente a curva, pum, né, foi lá para cima. A minha dúvida, e eu coloco para ti como sanitarista e infectologista, se de fato assim, se as medidas que a gente está vendo sendo tomadas, se a gente está preparado, porque o que eu tenho visto de discussão sobre isso é que a gente está correndo risco aí de ter, ou a expectativa de ter um quadro no mínimo tão intenso feito do ano passado, que foram 26 mil casos, é coisa pra caramba, né? Até mais. Chegou a 27? 26 e pouco. 26 e pouco, né? Que é coisa pra caramba. E com o tipo 2, que é um tipo bastante ruim, né? Tem um grau de morbidade alto com o tipo 2. Então, a minha pergunta é assim, do ponto de vista das medidas para dengue, né? Equipes de ação no território, né? A questão de fumacê, equipes para fazer o controle de vetor. Como é que está isso esse ano? Se a gente está devidamente municiado para fazer esse enfrentamento ou não. Nós tivemos epidemias aqui na cidade que a gente pode associar de alguma forma, por exemplo, 14 e 15, justamente ao desfalque que nós tivemos de equipes para poder fazer esse controle. Esse ano, como é que está a nossa cobertura? Ótima pergunta, né? Eu acho que em termos de número de casos, realmente não preocupa. Eu me preocupo sim com a situação epidemiológica, mas não pelo número de casos. É porque tem várias áreas que estão tendo transmissão, tá certo? São áreas em várias regiões da cidade e uma proporção alta de exames positivos, né? Inclusive, você bem lembrou que no passado a gente começou a epidemia no finalzinho de fevereiro, comecinho de março. Sim. Foi bem tardio, então... E foi uma epidemia bastante importante. Então, o fato de estar hoje, né, com um número pequeno de casos não garante muita coisa. A taxa de positividade esse ano é mais alta que a do ano passado. Exatamente. Então, isso é uma coisa. Agora, o que eu tenho convicção é que assim, nós temos equipe no tamanho que é dimensionado na recomendação dos órgãos internacionais de controle vetorial, né? Ou seja, a Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. Isso não garante que a gente não vai ter epidemia, de maneira nenhuma. Ninguém, com dengue a gente não pode trabalhar dessa forma. Agora, eu tenho a tranquilidade de estar trabalhando com o tamanho de recurso necessário. Tá. Do ponto de vista da vigilância, essa questão que você colocou de ter interrompido as equipes, né, em 14 e 15, isso aí é uma coisa que a gente reconhece, né? Já chegamos até a conversar sobre isso aqui na Câmara, que foi quando foi a transição entre a equipe que era do Cândido Ferreira para as equipes recém-contratadas. Isso foi um problema bastante importante. Na verdade, começou lá em 2013, né? A consequência surgiu em 14 e 15, mas o problema já estava dado já até anteriormente. Mas esse ano a gente tem uma equipe bastante grande, né?
Acho que, de um lado, a gente tem esse problema que é bastante sério. Como você colocou, o sorotipo 2 ele não atingiu o máximo de casos, ou seja, tem ainda bastante gente suscetível que não foi afetada no passado. E, do outro lado, muita gente que já teve sorotipo 1, que estão fazendo uma segunda infecção agora. Então, é um problema bastante sério. Do ponto de vista da assistência a esses potenciais pacientes, eu acho que o departamento administrativo, o departamento de saúde, que é o departamento que cuida da assistência, que não é o meu, mas eu tenho acompanhado junto com eles o processo de organização, está bem interessante o trabalho deles, e eu acho que, do ponto de vista dos recursos que temos disponível, a gente tem condições de fazer um enfrentamento para uma situação que pode não ser boa. Não vai faltar soro em unidade básica de saúde? Esperamos que não. Tá. Porque assim, eu tô pensando nisso, né? Sim, a gente tem esse radar de que a situação é grave. Foi alertado logo no começo do final do ano passado, depois reativado agora no começo do ano. A gente tem um grupo técnico dentro da secretaria que trabalha com os recursos. Não é meu departamento que faz a compra, mas eles estão se mobilizando em dois sentidos, né? Tanto nos recursos para garantir o abastecimento de soro, etc., também para coronavírus, que seria o abastecimento de equipamentos como máscara e luvas e álcool gel. Tá, muito bem. Não, tá ótimo. Queria entender isso. Você já adiantou boa parte das perguntas que eu ia fazer sobre a questão dos fluxos, né, nos serviços. Acho que isso eu vou deixar para perguntar para o Marcos, então, né, a respeito de como é que está sendo a preparação, especialmente dentro da nossa rede de urgência e emergência, do ponto de vista da estruturação dos fluxos, né? Eu li algumas das diretrizes e, por exemplo, existe uma orientação sobre o isolamento dentro do ambiente hospitalar dos pacientes que são respiratórios sintomáticos, né? A separação e tal. Então, quero discutir com vocês se os serviços se está se pensando em espaço físico, estrutura, para poder pensar essas questões, por exemplo, né? Para evitar que haja contaminação, por exemplo, intra-hospitalar de usuários que vêm por uma diarreia no pronto-socorro e saem com coronavírus, etc. e tal. Mas, então, quero te agradecer muito pelas explicações aqui, torcer para que o coronavírus, quando chegar aqui, chegue mansinho e não brabo, feito ele está aparentemente na China. Bem, então, Marcos Almeida, né, representando aqui a rede Mário Gatti. Marcos, eu gostaria de saber se, antes da gente tratar dessas questões mais técnicas, o senhor gostaria de trazer esclarecimentos para nós a respeito dessa situação um bocado grave que surgiu dessa denúncia relacionada à coordenação do SAMU, né, da servidora, tá exercendo atividade profissional em hospital privado durante o horário de expediente habitual dela, né, e em mais de uma situação, pelo que a gente viu da denúncia, e aparentemente, inclusive, corroborada por colegas, etc. e tal. Então, queria que a Rede Mário Gatti ontem tinha proposto uma convocação do Dr. Marcos Pimenta. Essa convocação foi retirada com a condição mesmo de hoje termos aqui respostas a respeito disso, sobre que medidas estão sendo tomadas, qual que é a atitude que a rede vai tomar. Talvez a gente pudesse começar por aí, para depois a gente partir para a discussão mais técnica. Pode ser? Muito obrigado. Tem que ficar... Boa tarde a todos. Agradeço o convite aqui para poder explanarmos sobre o assunto colocado aqui em pauta, que está preocupando todos nós. E surgiu essa pauta que foi realmente algo de surpresa, que nós fomos pegos ontem pela parte da manhã. E acho que até o conhecimento foi direto já para o próprio presidente, o Dr. Marcos Pimenta, que para todos nós foi um grau de surpresa muito grande. E, de pronto, o presidente, o Dr. Marcos Pimenta, já abriu um processo apuratório. Isso faz parte da sindicância, né? Já foi acionada a funcionária, a nossa coordenadora do SAMU, haja visto que é um posto que guarda grande interface com toda a rede. E, é claro, dentro desse cargo, ela tem respondido muito prontamente, mesmo fora de horas. Então, nos causou surpresa quando apareceu a denúncia. Então, o processo apuratório da denúncia já teve início, já teve acolhido algumas oitivas. O nosso agora, a rede, agora está fortalecida com 4 procuradores, e ela já iniciou um processo de apuração da denúncia. E estamos aguardando todas as pessoas que são envolvidas, sendo chamadas
as provas sendo colhidas e, da maneira mais transparente possível, vai transcorrer o processo. Só para saber, a funcionária em questão vai manter uma função de gestão no transcurso desse processo de investigação e de apuração? Vai ter algum afastamento, mesmo que transitório, enquanto se apura? Como é que vai ser nesse aspecto a medida que vocês vão tomar? Como a denúncia, se tratando de denúncia, e como o processo ainda não interfere na ação do serviço e ela é uma peça-chave em todo o processo, nós não vimos necessidade de afastá-la do serviço. Ela continua sobre todo o processo de apuração, mas continua em atuação. Tá bom. Bem, agradeço então pelos esclarecimentos. Não sei se a gente tem mais alguma pergunta que a gente poderia fazer a respeito disso. Depois, evidentemente, aqui em nome da comissão, nós vamos pedir, por meio de requerimento, o número de protocolo, a apuração a respeito, né, de como é que isso está transcorrendo, porque a gente considerou essa denúncia, se confirmada, da mais alta gravidade e aproxima Campinas de uma situação que a gente viu em outros municípios de forma muito vexatória aí para profissionais de saúde, coisa tipo dedo de silicone, essas coisas de bater ponto e sair do serviço. E nós sabemos que isso é, infelizmente, parte da história de alguns serviços públicos do Brasil, e nós não queremos que isso seja parte da história do Sistema Único de Saúde de Campinas. Perfeito. Só uma fala. Nós prezamos a maior transparência de todos os nossos gestores, inclusive de todos os nossos profissionais. Repito aqui, fomos pegos de surpresa porque se trata de um processo de gestão, uma pessoa de gestão num quadro muito importante dentro da rede. Foi algo, vamos dizer assim, chocante para nós também. E a gente tem todo o empenho de poder elucidar isso, resolver isso, e com a transparência que todos nós temos o direito de obter. Tá certo. Então, doutor Marcos, posto isso, eu quero ouvir do senhor a respeito das medidas que a Rede Mário Gatti está assumindo para enfrentar a já previsível epidemia de dengue que a gente tende a ter esse ano, né? Eu acho que eu fiz algumas perguntas já para o André que podem dirigir um pouquinho da tua explanação sobre como é que a gente está do ponto de vista de garantir o funcionamento dos serviços quando chegar o pico da epidemia lá pelos meses de março, abril, né, se a gente vai ter insumos, como é que está a questão da previsão de insumos e, da mesma forma, as questões relacionadas ao coronavírus, de que maneira está sendo feita a preparação das equipes, dos serviços, do ponto de vista da estruturação física, de fluxos, etc. Como é que isso caminha? Perfeito. Pedro, olha, todos nós já estamos alertados, desde o ano passado, de que essa poderia ser uma das piores epidemias da referente à arbovirose. Vimos me preparando, foi criado um comitê de arbovirose, e que constantemente nós tivemos reuniões com todos os departamentos, inclusive com todos os setores e secretarias da prefeitura, e todos articulados com a meta de que a gente pudesse fazer um enfrentamento adequado do problema. Do ponto de vista da rede inteirado nesses casos, grande parte viriam para nós, seriam os casos mais graves. Base de hidratação, nós temos em cada setor, porque foi reproduzido, igual ao coronavírus, todo o nosso fluxo de trabalho para que se repetisse tanto nas UPAs, nas 4 UPAs, e que repetisse nos 2 grandes hospitais. Áreas estão sendo destinadas. Nós temos um pouco de dificuldade na unidade do Mário Gatti, por ser um prédio já mais antigo, que a gente já conhece toda as dificuldades estruturais, mas conseguimos, o pessoal do nosso de engenharia conseguiu fazer um bom desenho, um bom trabalho, e destinou uma boa área, criando um fluxo em que os pacientes acabam tendo contato com os pacientes de usos normais, de condições normais, tendo uma área específica de hidratação, uma área específica para destino desse paciente, né? Definir o quadro dele final, se internação ou orientação para casa, e isso é reproduzido em todas as nossas unidades. Em relação à própria parte de insumos, isso também é um trabalho conjunto, feito com o apoio que está sendo providenciado, eu não sei dizer em termos de números, mas junto com a própria Secretaria de Saúde e esse comitê, que existe um pessoal já destinado para isso,
E o pessoal, o nosso CAF, nossa central de abastecimento, já vem fazendo planejamento junto com toda a equipe do nosso próprio comitê, do nosso próprio pessoal da arbovirose, dentro da rede. E a questão dos exames, uma das preocupações que a gente tem é que quando do auge da epidemia, a gente precisa sempre fazer hemograma dos pacientes, né? E às vezes esses hemogramas demoram muito, a gente viu isso como um dos problemas, vamos dizer, mais importantes no fluxo, inclusive até na rede básica também, muitas vezes as condutas sendo um pouco proteladas por causa da demora para chegar ao hemograma. Como é que vocês estão pensando isso? Pedro, nós já há um tempo, nós fizemos o seguinte, exames mais simplificados, que eles são mais de pronta resposta. O HbHT, o que a gente faz, que a gente tem a dosagem pronta, que é muito mais rápido, e esses exames, eles até dos postos de saúde, com o nosso sistema de transporte, eles estão sendo já centralizados, inclusive alguns deles no próprio laboratório Mário Gatti e Chove, que estão dando a resposta muito mais rápida e a gente consegue trabalhar isso em poucas horas, a avaliação desses pacientes. Inclusive, nós temos o processo de armazenamento dessas mensagens, desses dados desses pacientes, porque o paciente, invariavelmente, ele procura outras unidades e a gente está buscando a unificação e a informação para outro profissional que acaba atendendo fora do local inicial. Quer dizer que esse ano o indivíduo já vai ter o exame dele colocado no sistema e vai dar para o cara que for na UPA do Campo Grande, e depois for no Carlos Lourenço, ver o exame de um... Todo o empenho, todo o trabalho está sendo feito nisso. E as unidades básicas de saúde estão engajadas nessa articulação na questão dos exames também. Os hemogramas feitos nas unidades, os hemogramas para dengue feitos nas unidades vão ter resposta em poucas horas. Nós temos, está relacionado até com o coronavírus, o treinamento e capacitação de todo o pessoal da rede. O SAMU, as 4 unidades das UPAs e os 2 hospitais. Então, nós temos um pessoal mais ou menos homogêneo com uma linha de conduta uniforme. Reproduzimos igual em todas as unidades, ou seja, respondendo a sua pergunta, com certeza. Tá. E a questão da preparação para o coronavírus, como é que está isso aí na rede Mário Gatti? Vamos lá. Nós começamos isso, a preocupação também, o alerta, foi coincidente, acho, com todas as unidades de saúde. Algumas tratativas foram feitas, inclusive, já até próprio pelo Dr. Marcos, dentro da prefeitura. O André estava até nessa inicial, e que a gente tinha algumas determinações, inclusive, acatamos as determinações, inclusive, do Ministério da Saúde. E elas, tanto no hospital, principalmente no Hospital Ouro Verde, Mário Gatti, e nas UPAs, as orientações iniciais aos pacientes, que com os banners, orientando esses pacientes a criar uma informação, que eles já criam essa informação, são direcionados a uma área que a gente tira do fluxo de contato com os pacientes outros, para tirar a área de contágio. Cria-se um alerta em que o profissional capacitado, com os IPIs adequados, e o paciente também utilizando máscara, vai ser atendido. E lá ele vai ser feita essa avaliação. Nessa avaliação, a gente faz aquele destino. Ou confirma-se, tem uma alta suspeitabilidade, a coleta do material também com o pessoal capacitado, e o destino a alguns desses pacientes, que nenhum, por enquanto, foi confirmado, nenhuma suspeita forte. Ontem, que nós tivemos um caso, inclusive, mas não se tratava do fato, foi um alerta, um alarme falso, mas, em se tratando de um alarme realmente, esse paciente tem as suas orientações junto com o pessoal do nosso CIH, que estão todos ambientados na rede. Os pacientes que estão nas UPAs, nós utilizamos o nosso fluxo de atendimento junto com o SAMU. Eles fazem essa regulação, havendo necessidade, havendo a alta suspeitabilidade do quadro, esses pacientes são transferidos utilizando o SAMU. O André mesmo falou, não há necessidade de uma viatura com cuidados especiais. O cuidado, geralmente, dessas viaturas são a capacitação do pessoal, que eles usam todo o material, luva, máscara, colocando o paciente com máscara, avental, que são materiais descartáveis. Essa viatura, depois o cuidado maior é retornar à base para que ela não seja fonte de contágio. Então ela faz todo o processo de
de antisepsia e de asepsia, feito dentro da unidade, descartando só o material único e exclusivamente dentro da unidade do SAMU. Deixa eu entender. Os sintomáticos respiratórios que tiverem, então, febre, tosse, daqui a, sei lá, um mês mais ou menos, se tiver casos, se tiver transmissão aqui, esses pacientes, como é que vai ser isso? Eu não entendi. Eles vão, na UPA, eles vão ser transferidos pelo SAMU para outra unidade? Eles vão ser transferidos principalmente, por enquanto, avaliando o quadro para as unidades, o SAMU transferindo para o Mário Gatti ou para o Ouro Verde. Mas em caso de necessidade, isso é no atendimento inicial? Isso é quando tiver indicação de internação? Qual que é? Eu não entendi essa. Não. É óbvio que na condição de isolamento, nós vamos ter que fazer isso, isolamento ou quadro respiratório mais grave em caso de internação, é de pronto. Os casos que estão nas UPAs, que possam ser colhidos material e são avaliados e podem fazer isolamento orientados em casa, esses serão feitos do própria UPA. Porque senão a gente vai sobrecarregar todo o sistema. Não. Todos eles da UPA, a base do isolamento dito em residência, isso é feito da própria UPA. Então, isso não são todos que são transferidos para a unidade hospitalar. E as equipes das UPAs já foram treinadas? Receberam algum tipo de treinamento formal já? Já existem várias capacitações, inclusive com treinamento das equipes, orientações ao pessoal da recepção, orientação do pessoal de segurança, inúmeras vezes. Já tem mais uma programada para a próxima semana, e isso é feito abrangendo todas as nossas unidades. Tá. E do ponto de vista de reserva de espaço para eventual necessidade de UTI, como é que está isso? Vamos lá. Eu vou falar da uma unidade, vamos supor que a gente reproduz principalmente para o CHOV, que é uma coisa um pouco maior, ela tem um maior número de leitos, né, de UTI. Vamos falar da unidade Mário Gatti. Nós temos todo esse fluxo de recepção do paciente, realmente existe o grau de suspeitabilidade, existe o grau de necessidade de internação do paciente e há o isolamento. Não na UTI, e existe também um leito reservado, sem comprometer os leitos já atuantes, na própria UTI. Esse fluxo, esse local já existe determinado. É claro, nós estamos falando de uma quantidade que não tem nenhum ainda, e se eventualmente nós começarmos a observar um aumento, temos que reestudar, porque a nossa capacidade de leitos é limitada. Mas dentro do momento já tem esse leito, esse ponto determinado, tanto para isolamento, que não há necessidade de cuidados de UTI ou de uma unidade respiratória mais avançada, e dentro da própria UTI existe um espaço reservado para como se fosse o isolamento e com todos os cuidados diferentes do fluxo normal do paciente da UTI. Tá, mas isso então são as medidas que já existem, estão postas e até o momento não tem uma previsão, por exemplo, um planejamento específico. Eu digo isso porque a gente sempre se preocupa, porque, por exemplo, quando chega a sazonalidade lá, né, mês de maio principalmente, final de abril, começo de junho, a gente tem muitas vezes aquela sobrecarga, por exemplo, no pronto atendimento infantil, por causa das doenças respiratórias da infância. Né? E aí a gente vê o drama de crianças que ficam sem leito de UTI e tudo mais, às vezes sem espaço, sem ventilação, né, sem oferta de ventilação mecânica, ou pelo menos ela é postergada pela falta de respiradores, etc. A minha pergunta diz respeito mais a isso, a logística que está sendo pensada para enfrentar uma eventual crise de doença respiratória grave em adultos e crianças, evidentemente, extemporânea e tudo mais. Como é que isso está sendo pensado, né? Se já tem fluxos que antecipam essa questão. Olha, esses fatos, a gente tem trabalhado, o André até sempre refala, esses dados de manhã é uma informação, à tarde a gente já tem outra, então a gente não tem nada fixo, nada determinado. A quantidade, o volume é o que vai determinar algumas atitudes e que imperam até esferas mais altas para poder ser acionadas. Nesse momento, a gente está acompanhando, estamos monitorando, temos tanto os dados da dengue, em trabalho junto com o André na secretaria, e junto com o nosso CCH, nós estamos monitorando e não houve necessidade ainda do disparo maior. Então, a gente está dentro da nossa capacidade e da monitorização dos casos, para poder acionar algo maior. Tá bom. Então, vamos esperar primeiro ver se tem caso confirmado no porque Brasil e tal, para depois planejar qualquer coisa. Exatamente. Esperamos que nós não sejamos o primeiro do Brasil. Não tem razão para achar que vai ser, né?
Pelo amor de Deus. Tá bom. Bem, acho que desses temas, então, acho que a gente pode caminhar para encerrar aqui. Infelizmente, não teve outros vereadores aqui para a gente poder fazer mais perguntas para os senhores. Quero agradecer muito a presença aqui, né? Dizer ao doutor Marcos aqui que a gente vai acompanhar essa situação do SAMU com bastante rigor, né? Acho que é importante ver se está tendo essa investigação para ver se de fato teve mais casos, conversar lá com os colegas do SAMU, etc., ver essa situação, porque eu achei muito grave e espero que esse caso seja apurado com o rigor que ele merece. Tá? Pois não. Até a implantação do ponto, que foi uma das primeiras na prefeitura, colocando e que se estendeu a todas as outras unidades da rede, justamente com a preocupação do compromisso do profissional junto com o seu horário de trabalho. Claro, existe outros tipos de fiscalizações, inclusive relacionados com a própria chefia acima, e é como eu havia dito, falando no caso especial, não aqui em defesa, mas levantando por que nós ficamos muito mais surpresos. Porque, inclusive, é uma profissional fora de horário, que a gente encontra final de semana, é acionada, se dirige ao posto. Então, para nós, realmente, foi uma surpresa ser pego com esse tipo de denúncia. Mas, repito, o processo apuratório já foi iniciado, de pronto, o doutor Marcos Pimenta iniciou logo de ontem, pela parte da manhã, o pessoal já está atuando, recentemente eu já recebi informações que está ocorrendo algumas oitivas, então, é claro, o processo vai ser todo transparente e dando todas as informações a quem realmente tem que atê-las aí. Te agradeço, então, doutor Marcos Almeida, que é diretor clínico aí da Rede Mário Gatti, né? Técnico, perdão. Clínico não, técnico. Da Rede Mário Gatti. Bem, nós tínhamos aqui uma discussão que a gente ia fazer. Eu vou, então, só primeiro agradecer e fiquem à vontade para caminhar. Se tiver mais alguma consideração, André, quer fazer alguma consideração? Não, tranquilo. Marcos, alguma última consideração? Não? Então tá bom. Muito obrigado pela presença. André. Obrigado, valeu mesmo. Bem, a comissão ela tinha a pretensão também de tratar da questão do acesso dos pacientes com câncer à quimioterapia e radioterapia, que inclusive é uma discussão que a gente vai fazer com a Rede Mário Gatti, mas a gente estava contando aqui com a presença de algumas outras pessoas e tudo mais que acabaram não podendo vir. Então, posto isso, né, sem essa temática para ser discutida hoje, sem o quórum, a gente encerra a reunião. Quero agradecer a todos os presentes e quem nos assistiu na TV Câmara. Muito obrigado. Pois é, voltamos a falar ao vivo aqui na TV Câmara Campinas com o vereador Pedro Tourinho, que é o presidente da comissão, para falar justamente a respeito desta reunião realizada hoje à tarde. Boa tarde, vereador. Bem, boa tarde. Tivemos uma reunião que tratou de 3 temas distintos. O primeiro foi a questão da preparação das 2 redes que nós temos, né? A rede gerida pela Secretaria Municipal de Saúde e a rede gerida pela Rede Mário Gatti, para a questão do coronavírus, né? Que é uma realidade que ainda não está no nosso cotidiano aqui, mas, ao que tudo indica, tende a chegar perto da gente. É um vírus que tem um alto potencial de infectividade, com vários casos graves, mais de 1000 mortes na China já, né? Feito, a gente disse várias vezes, em vários momentos, não há motivo para pânico, nem nada desse tipo ainda,
mas do ponto de vista da administração pública, agora é a hora para que as medidas de antecipação, preparo sejam tomadas. Não adianta daqui a 1, 2 meses, quando isso pode chegar aqui, a Secretaria começar a correr atrás. Então é por isso que nós procuramos aqui hoje. Né? Deu para entender que ainda tem um monte de processos que precisam ser disparados, né? Foi dito que há preparação e tal. A gente precisa ainda ver mais concretamente aí o que a Secretaria está fazendo, mas pelo menos deu para ver que a questão do monitoramento por parte da Secretaria Municipal de Saúde está sendo feita com muito rigor. Né? Isso é o primeiro passo para que a gente tenha segurança de que, caso se instale aqui uma crise de doença respiratória, a gente vai ter condições de atendê-la. Já a dengue, né, que nós ouvimos o André falando aqui, me preocupa um bocado mais. Né? A dengue, esse ano, feito disso, não houve interrupção da transmissão, é um quadro, né, que o tipo 2 tem uma morbidade alta, então tem potencial para muitos casos graves, e a gente quer mesmo que a nossa rede, que anda tão combalida, com falta de profissionais e tudo mais, tenha capacidade de atender. Né? Me tranquiliza saber que não vai acontecer igual aconteceu em 2014 e 2015, que faltou soro, que algumas questões básicas não estavam previstas. Né? E esse ano nós temos, pelo menos também um número de equipes para poder fazer a contenção do vetor numa quantidade adequada. Essas já são respostas importantes, né? E aí, é claro, é fundamental treinar e preparar os trabalhadores da nossa rede para fazer esse atendimento. O terceiro ponto que nós tratamos foi justamente a crise que foi inaugurada aí com a denúncia relativa a servidor público em cargo de gestão na rede Mário Gatti, na coordenação do SAMU, está realizando atividades profissionais na rede privada no horário de trabalho na rede pública, né? Ainda mais no SAMU, que é um serviço central nevrálgico da Prefeitura. O que nos foi trazido aqui é que o procedimento de apuração já foi instaurado pela rede Mário Gatti. Agora, acho que a servidora tem que ter o direito à ampla defesa, né? As apurações têm que ser feitas com muito rigor e muito critério. Né? Eu até acho preocupante, né? Assim, nesse momento a rede só apresentou então essa posição de apurar, mas a gente espera que, caso de fato seja confirmado que isso acontece, que as medidas sejam tomadas, né? E se não, que essa pessoa possa cumprir seu trabalho normalmente. Mas o que nós não podemos permitir é que uma denúncia como essa não repercuta, porque a gente não pode admitir uma prática dessa dentro da rede pública de saúde. Muito obrigado pela entrevista, vereador. Eu que agradeço. Então tá bom, conversamos ao vivo aqui na TV Câmara Campinas com o Pedro Tourinho, que é vereador do PT e também é o presidente da comissão. Portanto, você segue com a programação normal aqui na TV Câmara Campinas, lembrando que amanhã, ao 12h30, tem o jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela audiência. TV Câmara Campinas.